Fala pessoal, hoje 6h15, né, agora da tarde. Vamos para mais um videozinho aí. Eu atrasei um pouquinho, mas não vou falhar com vocês, tá? A disciplina é muito importante nesse mercado, né? Tive uns contratempos aí hoje, mas estamos aí para mais um vídeo, tá? Hoje o vídeo do final de semana que a gente está fazendo já tem uns 4 semanas, né? Que são dos principais índices mundiais. Hoje a gente vai fazer a leitura dos índices americano, inglês, alemão, italiano, japonês, chinês, petróleo, né? Petróleo acabou entrando de lambuja, porque no primeiro vídeo que eu fiz eu acabei clicando errado e entrou o gráfico do petróleo, do Brent, aí o pessoal gostou e eu acabei continuando fazendo essa leitura, que é importante também para a nossa bolsa, né? Se for pensar em questão de commodities, o petróleo é uma das commodities mais importantes que a gente tem, e a gente tem Petrobras também como um dos maiores pesos do Bovespa, então é bem justo a gente fazer a leitura do petróleo no caso. Vamos lá, vamos para o disclaimer, né, antes que a gente esqueça. Me chamo Mikhail, opero no mercado desde 2014, apaixonado por análise técnica, tá? E o canal tem propósito exclusivamente educacional, eu não recomendo compra e venda para ninguém. Aqui no caso a gente só está estudando mesmo, né, os gráficos. Beleza? Vamos direto para o gráfico, principalmente o índice SP500, que é o gráfico mãe, né? É uma alta sensacional de todas as bolsas nessa semana, né? Tanto dos países emergentes, quanto dos europeus, quanto o SP500, né? Tudo subiu, né? Não temos mais crise de coronavírus, ninguém está mais morrendo, né? Cara, a gente se sente até mal, né? Assim, eu como economista e como trader aqui no caso, né? A gente vê que tanta gente morrendo ainda e a bolsa tá apenas a 5% do seu topo histórico, né? Agora não vou botar mais uma quedinha aí, né? 6% do topo de antes da crise. É triste, né? A gente vê um caso desse, mas é o que a gente sempre comenta. Eu sempre falo, a bolsa é o mercado financeiro, ele é ansioso, ele é muito ansioso, entendeu? E ele ao mesmo tempo ele é depressivo. Então, quando tem uma crise, tu vê que ele entra em depressão mesmo, ele fica triste e cai, achando que o sistema capitalista acabou. E quando tem quando tem opções, né, como tem de ver uma luz no fim do túnel, ele já sai achando que acabou o problema, né? Então, se você tratar o mercado financeiro nessa visão, você pode até ter bons ganhos aí, né? Pensando nesse caso como se fosse uma pessoa mesmo com problemas psicológicos, beleza? Essa semana ele subiu, né, muito forte com questões, né, de incentivos, dados que saíram dos Estados Unidos como na Europa, né, foram dados positivos, teve incentivos tanto na Europa quanto nos Estados Unidos também, né, não está nem o índice americano, nem o índice nem nenhum outro índice, muito menos o chinês, está sentindo a questão da guerra que está acontecendo em Hong Kong, da guerra comercial, da guerra que está entre Estados Unidos e China, que eles estão se esbarrando aí, né, um com o outro. Então, pode ser que tenhamos alguns ruídos aí que venham a ajudar a realização de lucros aí nessas bolsas, né? Porque foram bolsas que a gente subiu muito, então a gente precisa de um motivo para fazer esse tipo de realização. Então, o motivo pode ser qualquer um, né? Se vier um dado um pouco menos otimista, junto com a guerra, o Trump falar algo mais forte contra a China e Hong Kong acontecer alguma coisa um pouco pior, né, em Hong Kong, é um motivo para realização. Beleza? O SP500 chegou nessa região aqui que a gente comentou na semana passada. Não imaginei que ele viesse de uma vez, poderia fazer um descanso, uma lateralização para chegar nessa região. Chegou muito rápido, em uma semana ele já está em 3.200 pontos. Foi o que a gente comentei que era um objetivo para as próximas semanas. Chegou em uma semana, né? Para você ver como como o mercado está muito volátil, né? E explosivo, tá? Foi uma recuperação em V mesmo, né? Foi incrível, né? Uma alta dessa magnitude e uma queda também que tivemos antes dessa magnitude. Então, isso estragou, né? Deu uma desconfigurada em todos os nossos gráficos, né? Graficamente falando, tecnicamente falando, foi muito difícil fazer leitura desses gráficos depois que ele caiu dessa forma, que a gente não tinha um histórico para se basear, né? É uma das quedas, foi a queda mais forte que a gente teve aí em questão se você for contar os dias, né, do topo até o fundo, tá? Então, estamos se readequando aí, independente de se readequando ou não, nossas análises têm sido excelentes, tá? Muitas análises, por incrível que pareça, em torno de 70% dos papéis que a gente analisa tem feito o que a gente imagina no cenário que a gente traça para o futuro, porque a gente só não lê, né, o que aconteceu, a gente traça também coisas, né? A gente traça o que pode acontecer com nossas experiências e nossas técnicas e
tempo de tela que a gente tem, né? O mercado é cíclico, ele acontece, tudo que acontece no mercado já aconteceu também, e são formas que a gente vê o mercado que não só eu, mas muita gente vê o mercado e isso acaba se realizando, né? Então, no diário, né, chegou numa resistência, tá? Pode ser que a gente tenha algum tipo de recuo aqui, de pode ser que a gente tenha um pouco de realização, um descanso natural, tá? Para voltar a subir. Pode ser. Tá tão forte que a gente não tem como dar certeza, mas é possível sim que ele venha, né, chegar um pouco próximo dessas médias aqui, que tem a 200, tem a 9, tem a 21. Já está um pouco distante do preço, né? Eu acho que é um pouco comum, um pouco saudável ele fazer esse descanso, tá? É muito raro não fazer, tá? Uma dessas raridades aconteceu no índice japonês que a gente vai falar mais à frente, tá? E no semanal do SP500, né, teve uma alta bem forte, com bastante volume aí, rompendo, né, essa região de resistência, que era uma região importante, estava passando também nas últimas semanas o Fibonacci, né, toda uma região de resistência que estava aqui, teve força assim para romper, né, com propriedade o SP500. Tem vários problemas, várias consequências do coronavírus, problemas do coronavírus? Tem, né, mas por enquanto o mercado não está dando a mínima para isso. Pode ser que nos próximos dias ou próximas semanas ele venha a pensar um pouco nisso para fazer um recuo saudável? Pode ser, tá? A gente não tem como ter 100% de certeza, mas a gente tem assim uma expectativa, tá, de alguma correção nos próximos dias ou nas próximas semanas, tá? Porque realmente subiu muito forte e seria interessante sim ele fazer um recuo saudável, né? Um recuo saudável, se for pensar em FIBO, né, pegar aqui da mínima, tá, que teve do último fundo até a máxima. A gente tem aqui, né, 3.040 como retração de 38,2 de Fibonacci, tá? E 50% a gente está falando de 2.987, tá legal? Seria uma região onde a média de 9 está cruzando a 21 ainda, né? Tudo bem que por cair para 3.000 pontos, né, 3.040 pontos, né, pode ser um pouco, chamar um pouco de venda pro SP500. Pode e também não pode, depende da forma que a gente vai ser, como o gráfico vai ser construído aqui, tá? Nem sempre uma queda dessa, quase do tamanho dessa barra aqui, significa que vai ser venda, né? Tudo depende da forma que ele vai ser construído, do volume e tudo mais. Tá beleza? Vamos agora para o índice inglês, né? Índice inglês a gente fez um desenho de um canal aqui, né? E essa semana também subiu forte essa semana o índice inglês, né? A semana passada ele terminou com essa barra vermelha aqui, né? A gente tinha comentado, falando que mesmo com essa barra vermelha, o único objetivo que não poderia perder era essa região, né? Dessa linha aqui que a gente traçou, mas mesmo na segunda-feira ele já voltou a subir, não quis nem saber. Agora chegou nesse limite superior aqui desse canal, tá? Pode romper? Óbvio que pode, né? Temos uma resistência aqui próxima na região de 6.660 pontos. E pode recuar e voltar para o limite inferior também do canal? Pode também, cara, tá? Isso aí a gente não tem como ter certeza absoluta de nada. Tá numa região que deve ser tomar um pouco de atenção, só isso. Mesmo porque a gente vê que está tudo muito esticado, né? Não esse especificamente, mas o SP500 está esticado. Então o SP500 vindo a fazer um recuo saudável, ele também, todos os outros índices tendem a fazer a mesma coisa. Tá legal? Vamos ver no semanal agora. O índice inglês, tá vendo? O índice inglês chegou rompeu com propriedade essa média de 200. Né? Na semana passada ele chegou a fazer um candle não muito interessante. Né? A gente viu que na semana passada ele fez um martelinho em cima de uma resistência. Né? Não tinha conseguido romper. Hoje ele rompeu. Tá? Então o que a gente vê na leitura do cenário aí que passou? Tá? Vamos falar desse candle aqui da semana retrasada. Ele chegou a subir no momento, tá? Depois ele fez um recuo e fez um pullback, como se tivesse feito um pullback em cima dessa resistência aqui que virou suporte. Aí essa semana o que ele fez? Rasgou para cima. Então você vê que às vezes um candle ele só se confirma se ele realmente perdesse essa região aqui. Se não perdeu essa região, né, que seria a mínima da semana, não significa nada. Só assim, se perdesse a mínima da semana, aí sim poderia chamar um pouco de venda, né? Sendo que ainda teríamos a região do limite inferior aí do canal, tá? Mas nem isso aconteceu. Ele pegou, fez o pullback para a região que foi rompida e foi direto. A única coisa agora que a gente tem aqui, que eu já falei para vocês,
a questão do limite superior aqui do canal e a média de 21 no semanal, que pode ser que ele venha fazer um descansozinho nos primeiros dias da semana para voltar a romper, seria completamente normal, tá? Isso para o índice inglês, o que poderia acontecer também em outros países, né? Que alguns acontecem, outros não, tá? É isso que eu falo, é questão da gente fazer uma análise, algumas acontecem, outras não. Vamos para o alemão, o índice alemão bem forte também, né? Bem forte. A gente viu que, lembrando, fazendo recapitular o que a gente estudou nas últimas semanas, que a gente no índice alemão, assim como vários outros índices, tanto em inglês também, né, tinha uma figura que poderia ser um ombro, cabeça a ombro, tá? De reversão de tendência, depois que fez uma alta, né, no caso seria um repique para voltar a cair. Falei que não poderia perder essa região aqui, né, e não perdeu, né? Ele fez um candlezinho aqui mais ou menos e depois em gap ele conseguiu se recuperar e fez uma alta bem interessante. Tá, uma alta interessante, tendo descansos, né? Se você for ver aqui, descansou, né? E essa semana ele deu uma alta bem forte aí, né? Chegou até na outra resistência. Essa resistência aqui eu marquei depois, tá? Não foi na semana passada. Depois, visualizando aí durante a semana, eu vi que tinha uma resistência aqui que poderia sim, né, fazer parar o preço. Ainda não parou, né? Parou a semana, na verdade, não foi o preço. A semana que acabou, né, mas também está numa resistência. Então a gente vê que o índice SP500 está numa resistência, o índice inglês está numa resistência, o alemão está numa resistência. Então a gente pode ver que tem uma barreira aí, entre aspas, mundial, que pode ser que seja motivo para fazer um descanso, né, natural, né, um descanso, o que seria muito comum do preço voltar até as médias, principalmente a 200 que está passando aqui, até a média de 9, que faria um recuo, a média de 21 subiria, aí sim, depois desse recuo, ela fazia novas altas, cara, é completamente natural, tá? Então, o alemão tá assim, no semanal, o alemão também muito forte mesmo. Esse aqui, no caso, o alemão, ele chegou a fazer o pullback que a gente comentou aqui nessa semana retrasada, ele chegou a fazer uma alta, aí caiu um pouquinho, fez um pullback na média de 21 do semanal, e hoje, né, essa semana, fez uma alta simplesmente sensacional, né, sensacional. Então, chegou nessa resistência aqui, né? Rompendo essa resistência, não vejo um caminho muito difícil aí para chegar pelo menos a 13.500, né? 13.500 a 13.700 é uma região de resistência pro DAX, beleza? Eu não coloco, normalmente eu não faço quando eu vejo uma região, porque por exemplo a gente teve topos e fundos aqui que ele tentou fazer o rompimento e não conseguiu, e aqui no caso foi um falso rompimento que voltou a cair. Então eu boto uma região aqui 13.500 a 13.700, uma região de atenção. Tá, igual aconteceu essa região que eu fiz aqui também, que é uma região que algumas vezes o preço bateu e não conseguiu cair. Só caiu mesmo, né, com esse candle aqui do coronavírus, tá beleza? Então o alemão já está, a leitura já foi feita. Vamos agora para a bolsa italiana, né, uma bolsa que está bem parecida com a nossa, né? Se eu comparar aqui, vamos ver, né? Toda semana eu acabei comparando, então vamos comparar essa semana também para ver como é que foi relação IBOV. E olha que engraçado, em relação IBOV e bolsa italiana, olha como é que estamos, né? Vamos voltar aqui no caso, né? A bolsa italiana, é porque quando você aproxima, ele também perde aqui a força, né? Eu vou tentar voltar, vou voltar aqui no diário agora. Beleza, não vou mudar porque essa deve ser o padrão aqui de leitura, tá? Se eu aproximar, ele perde um pouco a questão de comparação. Então você vê que a bolsa brasileira, nosso Bovespa, ele estava bem abaixo, né, da italiana, né? Mas estava estava correlacionado. Dessa vez a nossa bolsa chegou um pouco mais próximo do preço da bolsa italiana. Então você vê que a bolsa italiana era a bolsa mais próxima, e ainda é, né? A bolsa mais próxima da bolsa brasileira em relação a desenho gráfico, né? Tirar aqui o IBOV agora. E a bolsa italiana, né, o que a gente tinha conversado na semana passada, tinha essa região aqui de resistência, rompeu muito bonito e foi direto, né? Não descansou. Também não precisava, porque diferente de outros momentos, né, a bolsa italiana acabou de sair dessa consolidação enorme, né, dessa consolidação aqui enorme, né, de várias semanas. Então, né, foi um rompimento interessante aqui na semana passada, que a gente estava até chegou até a tentar romper e não conseguiu, né, nesse momento aqui.
Eu falei, precisava sair dessa consolidação. Caso saísse dessa consolidação, o próximo objetivo era 19.660. E até quinta-feira ele fez essa confirmação, mas sexta-feira já rompeu também, né? A bolsa está muito forte, incentivos que veio aí dos bancos, Banco Central aí da Europa, dos países europeus aí, ajudou bastante esse movimento, tá legal? Vamos ver o semanal, como é que tá o semanal da bolsa italiana, né? Rompeu a média de 200, está bem parecido com a outro índice que a gente leu. Seria interessante ou seria saudável, né? Se pudesse, né? Porque como está forte, a gente não pode nem pensar mais alguma coisa. Mas se ele viesse aqui durante a semana fazer um recuo para a média de 21 que está passando aqui e depois fazer esse rompimento, seria bem interessante. Ou então, tá? Um segundo cenário que pode ser também, que não deixa de ser altista, mas, né, vamos traçando o cenário. A média de 200 a gente sabe que está passando aqui, certo? A média de 21 está caindo, mas está voltando a ficar positivo com o rompimento do preço. Então pode ser que o preço ele venha fazer um primeiro movimento altista, tá? Chegando na média de 200, depois bate na média de 21, que já vai estar um pouco mais ascendente, e aí sim ele fazer um rompimento dessas duas regiões, né? Confirmando aí a força dessas duas médias, ou seja, o preço está no meio dessas duas médias importantes para o gráfico, principalmente no semanal, que é uma média de 200 e a média de 21. Então, esse range aqui é importante ele fazer talvez, né, batendo tanto na média de 200 quanto na média de 21 para romper isso, vai demonstrar bastante força e talvez até, né, ganhar muito mais volume aí a bolsa italiana, tá? Mas tá num movimento bem altista, tá? Isso aí não tem o que fazer, não tem o que a gente comentar, né, falar outra coisa a não ser, né, coisas positivas. Só digo que tem várias bolsas que estão tendendo a fazer um recuo por estarem em sua resistência, então é um ponto de atenção, né? O que não está acontecendo na bolsa da Itália. Então a única coisa que a gente tem aqui é a média de 200, tanto passando no semanal quanto no diário, mas ainda está distante ainda para esse preço, né? Vamos botar aqui uma régua, né? Tá aí, 5% quase da região de 200, né? Então está distante ainda, né? Diferentemente dos outros papéis que a gente está analisando. Beleza? Vamos agora para a bolsa que mais surpreendeu aí, que foi a Nikkei, tá? A Nikkei já estava forte, saiu da semana passada, saiu dessa cunha, demonstrou força, foi o que eu falei que deveria acontecer com o Brasil e aconteceu com o Ibovespa, né? Então, agora o que eu falei que poderia acontecer, um recuo até a média de 9, né? O que eu falei que poderia acontecer, um recuo até a média de 9, justamente por ter demonstrado muita força para continuar subindo, mas não, né? Mesmo na segunda-feira ele continua em alta e não parou, né? Fechou praticamente na máxima da semana o índice Nikkei, forte demais, isso que é força, tá? Isso que é força. Tenho pena de quem tá short, quem estava short na bolsa do Japão, né? Então, vamos ver no semanal, deve estar um estupro, né? Olha isso, cara. Depois que ele rompeu essa região aqui, que era uma zona de limite superior da cunha, tinha a média de 200, a média de 21, tudo isso aqui em cima do preço, depois de toda essa lateralização, quase uma lateralização, né, que o preço não andou por várias semanas, né? Um preço subir, tá? Vamos botar aqui o preço subir daqui até aqui, subir 2% em 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, não é nada, né? É uma lateralização, é uma cunha, é uma cunha com viés de baixa, essa cunha aqui, por mais que seja ascendente, ela tem um viés baixista, tá? Então, fez esse rompimento e hoje, essa semana, outra pancada para cima, né? Outra pancada para cima, a gente tinha até desenhado uma resistência que poderia ter próxima aí, que podia fazer com que o preço não ganhasse tanta força, mas ele ignorou essa linhazinha aqui que a gente traçou, né? Que era uma linha que poderia vir a ser algo que viesse a fazer um descanso no preço, mas não. Até isso ele ignorou. Tá muito forte a bolsa, né? Bem próximo aí do topo, né? Do topo triplo aí que ele fez, né? Antes do crash do corona. Então, né? A bolsa Nikkei muito forte mesmo, né? Não tem o que fazer aqui. Tá? Só não vejo compra e é muito arriscado você vender algo que está tão em alta, tá? Agora a bolsa mais estranha que eu considero que é a bolsa chinesa, né? A bolsa chinesa está numa lateralização, eu vejo pelo menos a bolsa chinesa numa lateralização, tá? Na semana passada ele estava nessa região que eu falei que estava com viés baixista, mas mesmo com Hong Kong, mesmo com os Estados Unidos batendo de frente, ela pega e faz um pivôzinho de alta, né? Fez um pivô de alta ao invés de confirmar o movimento, um pivô de baixa, que era o objetivo que todos nós estávamos esperando. O que, né? Fez uma alta,
né, fez um pivôzinho, tentou fazer um pivô de alta, não teve força, perdeu. Quando perdeu aqui, fez um pivô de baixa. Então, o que ele ia fazer? Fez um recuo para as médias e para o pivô de baixa que ele perdeu, né, na região que ele perdeu aqui desse fundo. E a gente esperava que esse preço voltasse a cair para fazer novos fundos mais baixos, né? Mas não, ele pegou e fez justamente o contrário. Ele pegou e fez um pivô de alta, né? Não fez um pivô de alta ainda, né? Ele rompeu os topos anteriores, esses dois aqui, e agora fez uma quedinha, né, em cima dos topos. Caso venha a romper essa região aqui, é um pivô de alta para Xangai. Aí deve chegar até nesse limite aqui desse triângulo enorme que a gente está vendo aqui, né? Essa região aqui. Tá? Xangai é difícil, né? A bolsa chinesa é difícil mesmo de você analisar. Mas eu vejo um triângulozão, né? Aqui, ó, o triângulo forte, né, que a gente está vendo. Então pode ser que um dia, né, nas próximas semanas, a gente veja essa região sendo rompida. Xangai chama mais atenção também, que o preço pode chegar nessa região que eu falei, desse limite aqui de alta, do limite superior do triângulo, porque temos também a média de 200 chegando próximo dessa região. Então é uma região que pode chamar o preço, né? Beleza? E vamos agora pro petróleo. Agora só falta o petróleo para a gente fazer a leitura, né? O petróleo, na semana passada, eu tinha comentado, né, dessa lateralização. Na verdade, na semana retrasada, a gente tinha falado desse power breakout, fez esse rompimento lindo, né? Uma alta muito sensacional pro petróleo Brent. Aí na semana passada lateralizou e quando fez o rompimento, né, esse candle aqui, né, ainda estava ganhando força, né? Eu falei que seria um rompimento bonito de uma lateralização de outro power breakout em cima do pescoço de ombro, cabeça a ombro, meio tortinho, mas não deixava de ser ombro, cabeça a ombro. Rompeu e foi, cara. Vamos ver o ganho que a pessoa teve. Eu vou botar aqui até se ela entrou no rompimento, né? Não foi nem no candle, mas no rompimento da lateralização. 14% de alta no petróleo, tá? Então, né, a leitura técnica do petróleo foi sensacional, né? Agora, o petróleo já tá com uma alta muito boa. Vamos ver se tem alguma resistência aqui em petróleo, né? Porque depois de toda essa alta aí, né, vamos ver se ele está chegando próximo aqui dessa resistência. A próxima resistência do petróleo é essa linha que a gente traçou, 44,80, né? Próximo disso aí. Vamos ver no semanal como é que está petróleo, o Brent. Bom, semanal chegou na média de 21 também. Seria, se vier fazer um recuo, igual eu falei que pode acontecer com toda semana em outros ativos, é natural. O que a gente não pode ver nesses ativos que chegaram próximo da média de 21 é uma força muito forte vendendo e perdendo a mínima da semana passada. Isso é a única coisa que não pode acontecer. Todo o resto é o viés altista. O único viés baixista que a gente poderia ter para a semana que vem é um candle desse forte perdendo a mínima da semana passada, tá? Isso demonstraria sim força do papel e o papel teria chegado ao seu repique final para voltar a cair. Então só isso que eu vejo que pode acontecer para o petróleo vier a não ter continuar esse viés altista, tá? Tanto no semanal, que se fizer um fundinho, né, e romper a máxima, né, confirma esse viés altista no semanal, e no diário já está altista há muito tempo, né? Quem acompanhou as últimas semanas viu que dava para ganhar um dinheirinho no petróleo se você tivesse grana e quisesse operar esse commodity aqui, beleza, gente? Então é isso, gente, bem tranquilo, né? Mais uma análise aí rapidinha, 25 minutos, a gente fez uma varredura aí dos principais índices mundiais, bem rápido, tá? Amanhã eu vou lançar um vídeo educacional, tá? Eu acredito que eu ou educacional ou dos erros do Profit, eu não sei. Talvez eu faça, o pessoal tem pedido também, eu tô devendo, né? Principalmente o João aí, que ele não foi a primeira vez que ele pediu a posição, colocar a ordem nos gráficos, né, da ferramenta da Nelogica. Talvez eu faça esse vídeo então no domingo. Beleza? E se você também, lembrando de você se inscrever no canal, né? O canal tá começando, né? Então preciso que você se inscreva, compartilhe com seus amigos em grupos de investimento, para as pessoas verem, né, que existe essa visão aí. Caso vocês simpatizem com essa visão, né, continuem me acompanhando. E o canal tá pequeno, mas eu tô colocando conteúdos todos os dias, né? Vou colocando várias coisas legais, fechamentos de mercados também do Bovespa, do dólar, dos ativos, né? Vocês estão participando, bem legal isso, vocês participarem no fechamento, né? Tô gostando muito legal mesmo. E vou colocar muito conteúdo educacional aí também no canal, tá?
um conteúdo aí que eu acho extremamente necessário para vocês, principalmente quem está começando, e também para quem já é do ramo aí, não tem ainda uma planilha bem legal para fazer o acompanhamento. Vou colocar no finalzinho do vídeo também o link para o vídeo para vocês analisarem, vocês verem o funcionamento dessa tabela. A tabela é de graça, o link está na descrição do vídeo, é um Google Drive que você consegue baixar sem ter que abrir spam nem nada. Você clicou ali, baixou, já tá no seu computador, você coloca os dados lá e eu explico tudo como funciona naquele vídeo. Então é uma planilha de gerenciamento financeiro, gerenciamento de risco, diário de trade, tudo rapidinho ali, tudo fácil, usabilidade. Todos os feedbacks que eu tive foram positivos, todo mundo adorou essa planilha, tá? Então você também clica nesse vídeo aí que vai aparecer no final desse, ou então vai na lista de vídeos enviados, né, do meu canal, que você vai ver lá a melhor planilha para traders aí. Pode clicar, tenho certeza que você vai gostar. Beleza, gente? Então é isso. Até amanhã. Amanhã eu faço um videozinho educacional para vocês. Fique com Deus aí. Aproveite o final de semana, gente. Tchau, tchau.